Microbiologia do Solo, segunda edição. Elke Jurandir Bran Nogueira Cardoso, Fernando Dini Andreotti. Piracicaba, São Paulo. Capítulo 12. Micorrizas. Rafael Borges da Silva Valadares, Denise Mescolotti, Elke Cardoso. Introdução. O termo micorriza é derivado do grego, significando fungos raízes, e foi introduzido em 1885 por Albert Bernard Frank, para descrever a interação simbiótica mutualística entre plantas e fungos do solo. Nela ocorre, primariamente, o fluxo de carbono orgânico da planta hospedeira para o fungo micorrízico e de elementos inorgânicos do fungo para a planta. Por funcionar em comum a extensão das raízes, as associações micorrízicas aumentam a área de exploração radicular, sendo cruciais para a absorção eficiente de nutrientes e água pelas plantas terrestres. Possuem também funções relacionadas à estruturação do solo, aumento da tolerância a estresses abióticos e resistência a doenças em plantas. São, portanto, cruciais para a manutenção de ecossistemas terrestres, naturais ou agrícolas, tendo seu efeito mais pronunciado em ambientes mais empobrecidos. Em ecossistemas tropicais, onde predominam solos muito intemperizados e oxídicos, as associações micorrízicas são cruciais para o aumento da absorção de fósforo, principalmente devido à baixa mobilidade deste elemento e seu caráter limitante para a produção agrícola e florestal. Tradicionalmente, duas classes de micorrizas são reconhecidas, as ectomicorrizas e as endomicorrizas. As ectomicorrizas possuem suas estruturas formadas nos espaços intracelulares, enquanto as endomicorrizas formam estruturas no interior das células vegetais. Entretanto, com o aumento do número de observações, pesquisadores notaram que essa classificação era insuficiente para categorizar adequadamente a diversidade de micorrizas existentes. Assim, Harley e Smith, em 83, reconheceram 7 tipos de micorrizas, que, para a maioria dos autores, é a classificação mais aceita atualmente. São eles: 1. Micorrizas arbusculares. 2. Ectomicorrizas. 3. Ectendomicorrizas. 4. Micorrizas arbutoides. 5. Micorrizas monotropóides. 6. Micorrizas ericoides. 7. Micorrizas de orquídeas. As micorrizas arbusculares e as ectomicorrizas são as mais abundantes e bem distribuídas ao redor do globo. Os fungos micorrízicos arbusculares são pertencentes ao filo Glomerimicota, e as micorrizas arbusculares são encontradas em aproximadamente 85% de todas as famílias de angiospermas. Já as ectomicorrizas, apesar de serem também bem distribuídas, se associam a apenas 3% das famílias das plantas vasculares. Os fungos capazes de estabelecer esse tipo de interação são pertencentes aos filos Ascomicota e Basidiomicotas. A seguir, são apresentadas informações sobre os 3 tipos de associação micorrízica, mais estudados no Brasil, suas características anatômicas, diversidade de organismos envolvidos, dinâmica de nutrientes e mecanismos regulatórios da interação, com destaque para suas funções nos ecossistemas agrícolas ou em ambientes naturais. Micorrizas arbusculares. Visão geral. As micorrizas arbusculares são formadas em uma enorme variedade de plantas hospedeiras, que interagem com os fungos mutualistas obrigatórios, biotróficos, classificados no filo Glomerimicota. Dentre as plantas que produzem micorrizas arbusculares, além da maioria das angiospermas, estão gimnospermas e esporófitos de pteridófitas, que possuem raízes, ainda como gametófitos de plantas hepáticas, briófitas e aspteridófitas, que não possuem raízes. Assim, a capacidade de realizar a interação micorrízica na natureza é regra e não exceção. É bem provável que os fungos tiveram sua origem há mais de 1 bilhão de anos e que as micorrizas arbusculares sejam também extremamente antigas. Como comentado anteriormente, devido às suas funções na absorção de nutrientes, a associação com fungos micorrízicos arbusculares foi uma adaptação evolutiva importante, que permitiu a colonização dos ambientes terrestres pelas plantas.
A associação micorrízica arbuscular inicia-se quando um esporo ou uma hifa de fungo do solo responde à presença de um estímulo radicular, crescendo em direção à raiz, estabelecendo contato e crescendo ao longo de sua superfície. As hifas possuem apressórios na superfície de células da epiderme e penetram nessas células e no córtex radicular. Essas hifas cruzam a hipoderme e começam a se ramificar no córtex, onde se estabelece a simbiose funcional. Uma micorriza arbuscular é composta basicamente por 3 componentes: raízes, estruturas fúngicas, dentro e entre as células das raízes, e micélio extrarradicular. Dentre as estruturas fúngicas que caracterizam as micorrizas arbusculares, devemos destacar arbúsculos, estruturas formadas internamente à célula vegetal, mas separadas por uma interface fungo-planta denominada membrana perifúngica. Os arbúsculos são a estrutura mais característica das micorrizas arbusculares. Possuem anatomia que recorda um arbusto e, portanto, podem ser facilmente reconhecidos com o auxílio de técnicas de microscopia adequadas. Os arbúsculos começam a se formar aproximadamente 2 dias após a infecção. São considerados o principal sítio de troca de nutrientes entre fungos e planta, isto baseado na alta superfície de troca na interface do arbúsculo. Possuem meia-vida curta e começam a colapsar após poucos dias, mas hifas e vesículas podem permanecer nas raízes por meses ou até anos. Esporos. Estruturas propagativas em estado de quiescência, ou seja, precisam ser ativados para desencadear suas funções metabólicas de germinação e crescimento. Os fungos micorrízicos arbusculares são considerados biotróficos obrigatórios e, portanto, só propagam quando associados a uma planta viva. Os esporos contêm lipídios como reserva para germinação, citoplasma e vários núcleos. Normalmente desenvolvem paredes espessas com mais de uma camada. Podem também se aglomerar formando esporocarpos. Funcionam, portanto, como compartimentos de reserva e propágulos. Vesículas. Estruturas que se desenvolvem para o acúmulo de reserva em parte das associações micorrízicas arbusculares. Começam a se desenvolver logo após os arbúsculos, mas continuam seu desenvolvimento após a senescência destes. Podem ser intra- ou intercelulares. Podem desenvolver paredes espessas em raízes mais antigas e também funcionar como propágulos. Alguns fungos produzem vesículas similares à estrutura dos esporos produzidos no solo, mas na maioria dos casos são diferentes. A taxonomia atual dos fungos que formam micorrizas arbusculares divide as espécies em 4 ordens: Glomerales, Diversisporales, Archaesporales, Paraglomerales. Essas ordens estão atualmente divididas em 11 famílias e 18 gêneros. Os padrões de desenvolvimento dos esporos, atributos moleculares, presença de vesículas e a organização dessas estruturas subcelulares são a base para a taxonomia de Glomeromicota. Para maiores informações a respeito da taxonomia atual dos fungos micorrízicos arbusculares, consultar Redecker et al. 2013. As micorrizas arbusculares estão presentes em quase todas as famílias de plantas cultivadas na agricultura, principalmente entre as angiospermas. Apenas poucas famílias vegetais, como por exemplo as crucíferas, não formam micorrizas. Entre as gimnospermas, entretanto, o mais comum é a presença de ectomicorrizas. Uma exceção é constituída pelo pinheiro do Paraná, a Araucária angustifolia, que apresenta micorriza arbuscular. Importância agrícola e ambiental. Os efeitos dos fungos micorrízicos sobre o crescimento das plantas é especialmente significativo com relação aos nutrientes de baixa mobilidade no solo, que se movem preferencialmente por difusão, processo extremamente lento. Dentre estes nutrientes, destacamos o macronutriente fósforo e os micronutrientes como zinco e cobre. Já o nitrogênio, por ser um elemento mais móvel, move-se no solo preferencialmente por fluxo de massa, sendo, portanto, também absorvido pelas hifas micorrízicas. Contudo, este efeito é menos perceptível. Porém, quando se encontra na forma de amônio, um íon menos móvel
é comum observar-se o aumento de sua absorção em plantas micorrizadas. Em ecossistemas tropicais, a limitação por fósforo é comum devido ao alto grau de intemperização em que se encontram os solos, o que os torna ácidos e oxídicos, características que levam a alta taxa de fixação irreversível do fósforo na fase sólida, tornando-o indisponível para as plantas. Esta constante limitação por fósforo é contornada por altas aplicações de fosfato solúvel ou rochas fosfáticas. Visto que este é um procedimento caro e que o fósforo é um recurso natural não renovável, é importante a otimização de tecnologias alternativas que permitam uma produção vegetal adequada, sem a necessidade de aplicação de altas doses de fertilizantes. Esta prática, além de acarretar um possível mau uso dos recursos financeiros, também promove a rápida mineralização da matéria orgânica do solo, o que altera drasticamente a dinâmica físico-química e, sobretudo, microbiológica do ambiente de cultivo. Na rizosfera vivem muitos fungos e bactérias solubilizadores de fosfato. Porém, os íons fosfato só são absorvidos quando se localizam na região de contato imediato com a raiz. Assim, as hifas extracelulares dos fungos micorrízicos arbusculares vão muito além dessa zona, explorando grande volume de solo e microssítios inacessíveis às raízes. A colonização micorrízica arbuscular também pode proteger as plantas contra patógenos e excesso de metais pesados, além de melhorar a eficiência no uso da água e a estabilidade de agregados no solo, em função do grande volume de micélio externo. Regulação das micorrizas arbusculares. Brundtlet conceitua micorrizas como interações simbióticas entre fungos e raízes de uma planta viva, que são, a princípio, responsáveis por transferências de nutrientes entre os simbiontes. Micorrizas formam estruturas especializadas, onde um contato íntimo entre os simbiontes resulta de um desenvolvimento sincronizado entre planta e fungo. Na verdade, micorriza é o nome que se dá ao conjunto de estruturas fúngicas e vegetais em simbiose. Quando os autores se referem a um desenvolvimento sincronizado, eles explicitam a necessidade de uma grande afinidade entre os parceiros. O mecanismo de atração, reconhecimento, colonização e regulação da simbiose são resultantes de um intenso diálogo molecular que modula todas as etapas da interação. Atualmente, é sabido que as plantas produzem uma classe de hormônios chamados estrigolactonas, que nas plantas atuam inibindo ramificação aérea, mas que estimulam a germinação e ramificação de hifas fúngicas. Do lado do fungo, oligômeros de quitina foram recentemente descritos como moléculas que ativam respostas relacionadas à simbiose micorrízica em Medicago truncatula, sendo que a produção dessas moléculas é estimulada pelo contato com a estrigolactona. Essa relação em muito se assemelha à produção de fatores NOD, em resposta a flavonoides secretados pelas raízes de leguminosas. De fato, grande parte dessas respostas moleculares, demonstradas em interações micorrízicas, se sobrepõem àquelas encontradas na associação rizóbio-leguminosa. Por exemplo, em Medicago truncatula, essas interações compartilham uma série de genes, ao menos 7, que são denominados de The Common Syn Pathway, ou seja, uma via de transdução de sinais comum entre as simbioses. Do ponto de vista nutricional, é importante destacar que a elevada fertilidade do solo inibe a associação, sendo amplamente conhecido que altos níveis de fósforo no solo diminuem drasticamente as taxas de colonização micorrízica, enquanto adições moderadas de fósforo podem até mesmo favorecer o estabelecimento do fungo e seu efeito sobre a nutrição e desenvolvimento vegetal. A atividade de enzimas de defesa, com efeitos antifúngicos em plantas, tende a diminuir as taxas de colonização, e esse efeito é modulado pelo teor de fósforo disponível. Assim, em baixas concentrações de fósforo ocorrem altas taxas de colonização micorrízica, enquanto que em ambientes com alta disponibilidade de fósforo, a micorrização é inibida. A explicação natural para este fenômeno é que uma planta em ambiente com alta disponibilidade de fósforo não necessita investir na associação, uma vez que possui nutrientes suficientes para o seu desenvolvimento.
O termo investir, nesse caso, deve ser entendido como a necessidade de direcionar recursos energéticos, ou seja, fotoassimilados, para o fungo micorrízico, que é uma fonte de nutrientes, mas dreno de açúcares oriundos da fotossíntese. Ectomicorrizas, visão geral. Em regiões de clima temperado, as ectomicorrizas podem ser encontradas em aproximadamente 90% das espécies florestais, enquanto que, nas regiões tropicais, a maioria das espécies formam micorrizas arbusculares. Entretanto, no Brasil, existe um grande interesse na utilização de fungos ectomicorrízicos na produção de espécies exóticas, amplamente empregadas em programas de reflorestamento, como pinos, eucaliptos e acácia. A ocorrência de ectomicorrizas também já foi observada em espécies arbóreas nativas do cerrado, como Balbinia holófila, Cesalpinoide e Campomanésia coroelia, Myrtaceae. Estima-se que mais de 5.000 espécies de fungos sejam capazes de formar ectomicorrizas. Ao contrário das micorrizas arbusculares, são muitas espécies de fungos interagindo com poucas espécies de plantas. Muitos dos fungos ectomicorrízicos podem ser identificados no campo, através da observação de seus corpos de frutificação, basídeos ou ascocarpos. No Brasil, os gêneros Physolithus, Scleroderma, Rhizopogon, Amanita, Lactarius, Russula, Telefora e Ramaria, todos eles basidiomicetos, são os mais encontrados em cultivos de pinos e eucalipto. Fungos da divisão Ascomicota também podem formar ectomicorrizas, e alguns são de valor econômico, como as famosas trufas europeias do gênero Tuber, que forma ectomicorrizas no carvalho. A ectomicorriza se caracteriza pela presença de 3 componentes. A. O manto fúngico, formado pelo tecido fúngico que recobre a raiz. B. A ramificação intercelular nas células da epiderme e do córtex, denominada rede de Hartig. E C. Estruturas externas ao sistema radicular, hifas e rizomorfos, essenciais para a conexão com o solo e formação dos corpos de frutificação. Em geral, o manto fúngico apresenta apenas uma camada de hifas, mas, às vezes, forma um falso tecido parenquimático, com 2 ou mais camadas. A organização do manto é importante para a absorção de água, nutrientes e modera a suscetibilidade da planta a patógenos do solo. As hifas de manto funcionam como uma barreira física contra a penetração de patógenos e também são capazes de sintetizar compostos de reserva como glicogênio, polifosfatos e proteínas. As variações da estrutura do manto, as ornamentações da superfície, a coloração e a presença de rizomorfos, juntamente com testes químicos e imunológicos, são utilizados para a caracterização das ectomicorrizas e identificação do fungo associado. Entretanto, os corpos de frutificação também são essenciais para a taxonomia morfológica dos fungos ectomicorrízicos. A rede de Hartig, por sua vez, é o sítio onde acontecem as trocas de nutrientes entre planta e fungo. É constituída de ramificações das hifas entre as células da epiderme e do córtex da raiz, aumentando a interface de contato entre os simbiontes. Em geral, a rede de Hartig encontra-se limitada aos espaços intercelulares da epiderme nas angiospermas. Já nas gimnospermas, a rede de Hartig pode penetrar por várias camadas do córtex, mas nunca ultrapassa o limite da endoderme radicular. O fato de a rede de Hartig se formar nos espaços intercelulares é outra diferença importante em relação às micorrizas arbusculares, já que os arbúsculos, apesar de penetrarem diretamente no citoplasma, são formados dentro das células do hospedeiro. As hifas e os rizomorfos formados externamente às raízes são, por sua vez, estruturas ligadas à absorção de água e de nutrientes. A formação de ectomicorrizas inibe a formação de pelos radiculares, os quais são substituídos pelas hifas dos fungos. Essa regulação de morfogênese celular envolve ainda a secreção de compostos indólicos pelo fungo, tais como o ácido indolacético, AIA, e a ipaforina. Importância agrícola e ambiental das ectomicorrizas. A alta disponibilidade de fósforo, assim como nas micorrizas arbusculares, inibe a formação das ectomicorrizas.
mas essa concentração inibitória varia de acordo com as espécies de fungo e planta envolvidas na associação. A associação ectomicorrízica pode ser empregada principalmente na produção de mudas de espécies florestais de clima temperado, melhorando o crescimento e a sobrevivência destas ao transplantio. A inoculação com fungos ectomicorrízicos diminui a incidência de patógenos em pinos e promove significativamente o crescimento de mudas de eucalipto. Aliás, o eucalipto é uma das raras espécies vegetais que podem formar tanto micorrizas arbusculares como ectomicorrizas, e ambas parecem ser importantes para o desenvolvimento da planta em diferentes períodos de seu crescimento. O funcionamento da associação ectomicorrízica depende diretamente da habilidade do fungo em translocar nutrientes orgânicos ou inorgânicos do solo para a planta hospedeira, e a compatibilidade e eficiência da interação são fatores que devem ser previamente revisados antes da implantação de um projeto de inoculação. Considerando que grande parte dos plantios comerciais de pinos e eucaliptos estão localizados em regiões sujeitas a fortes extremos ambientais, com excesso de temperatura, alta radiação solar e baixa pluviosidade, a associação ectomicorrízica é entendida como uma estratégia adaptativa das plantas para tolerar essas condições. O fato de os fungos ectomicorrízicos serem cultiváveis em meio de cultura facilita o processo de isolamento do simbionte, produção e inoculação. Micorrizas arbutoides, monotropoides, ericoides e ectendomicorrizas. Essas classes de associações micorrízicas são menos estudadas no Brasil por estarem relacionadas a um menor grupo de espécies vegetais, algumas com distribuição restrita a regiões de clima temperado. As micorrizas arbutoides são endomicorrizas que formam novelos de hifas em células da epiderme radicular. São encontradas nos gêneros Arbutus, Arctotaphylos e Pyrola. São descritas por Largent et al., Molina e Trapp, Mascott. Em Arbutus e Arctotaphylos, vários basidiomicetos como Ebeloma, Lacária, Isopogon, Psolitus, Teléfora formam micorrizas. Esses fungos são conhecidos por formarem ectomicorrizas em outros hospedeiros, o que sinaliza que é uma planta quem regula o desenvolvimento das micorrizas. Já as micorrizas monotropoides são também endomicorrizas associadas a alguns poucos gêneros de plantas da família Ericaceae, mas antes pertenciam à família Monotropaceae. Com nutrição micoheterotrófica, planta obtém carbono orgânico do fungo. É caracterizada por uma extensa penetração intracelular nas células da epiderme. Informações adicionais em relação aos aspectos estruturais e a identificação de fungos que colonizam monotropa, Pterospora, Sarcoides, etc., podem ser encontradas em Robertson e Robertson, em 1982, Castellano e Trapp, 1985, e Bidartondo et al., 2000. As micorrizas ericoides, por sua vez, são um tipo de endomicorriza, pois formam novelos de hifas dentro das células da epiderme de plantas da família Ericaceae e outras famílias relacionadas. No hemisfério sul, membros da família Epacridaceae são os hospedeiros mais comuns dos fungos ericoides. São consideradas cruciais para o sucesso dessa família de plantas, que são comuns em habitats com alto déficit nutricional. Os fungos que formam micorrizas ericoides são, em sua maioria, ascomicetos. As ectendomicorrizas são um tipo intermediário entre as endomicorrizas e as ectomicorrizas. Essas associações possuem muitas das características das ectomicorrizas, apresentando rede de Hartig grossa e alto grau de penetração intercelular, especialmente nas partes mais velhas da raiz. Ocorrem principalmente em membros das coníferas, tais como gênero Pinus e com fungos da classe dos ascomicetos. Micorrizas de orquídeas. Dentre as endomicorrizas, merece destaque as associações micorrízicas de orquídeas ou micorrizas orquidoides. Essa associação se caracteriza pela colonização de células do córtex das raízes da orquídea por enovelados de hifas fúngicas, os pelótons ou pelotons. Como todas as orquídeas possuem sementes diminutas,
Desprovidas de endosperma, quase toda a energia utilizada na germinação é provida pela associação com o fungo micorrízico. Todas as orquídeas, portanto, passam por uma fase micoheterotrófica, passando a se tornar independentes do fungo do ponto de vista energético à medida em que começam a produzir clorofila. A maioria dos fungos micorrízicos pertence ao antigo gênero Rhizoctonia, um grupo polifilético que inclui patógenos, endofíticos, saprófitas e fungos micorrízicos. Recentemente, esses fungos foram realocados em Ceratobasidium, Thanatephorus, Tulasnella e Sebacina. É interessante ressaltar que algumas linhagens de Rhizoctonia sensu lato são patógenos para algumas plantas, mas formam micorrizas com orquídeas. No caso das micorrizas, o fluxo de carbono é invertido e quem leva vantagem é a planta. Estudos recentes demonstram o retorno de quantidades mínimas de carbono orgânico da planta para o fungo, mas o caráter mutualista desta interação ainda se encontra em discussão. Considerações finais. Neste capítulo, foram abordados os diferentes tipos de associações micorrízicas existentes na natureza, com especial enfoque na importância da micorrização para o desenvolvimento das plantas em ecossistemas tropicais. Os benefícios da micorrização, tanto ambientais quanto econômicos, devem ser considerados na implantação de quaisquer sistemas produtivos, seja agrícola ou florestal. Cada tipo de associação micorrízica possui importância muito bem determinada e algumas funções são comuns entre eles, como, por exemplo, o aumento da eficiência na absorção de nutrientes. De maneira geral, um sistema agrícola equilibrado, baseado na conservação da matéria orgânica do solo e manutenção da microbiota nativa, deve ser priorizado, em detrimento de sistemas produtivos baseados na alta aplicação de fertilizantes e defensivos químicos, tendo em vista a sustentabilidade econômica e ambiental do agroecossistema.